cumprimentá-los com a paz do Senhor. Vocês estão bem? Coisa boa, feliz em poder aqui estar. É um privilégio sempre poder estar aqui neste lugar. Esse ano eu acredito que é a primeira vez que eu venho esse ano, ou é a segunda? A segunda? É porque eu fui o último pregador do ano, não foi? Acho que esse ano é a primeira vez. Eu estou muito feliz. É sempre muito bom poder estar aqui, juntamente com os irmãos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, no seu capítulo de número 23 e o verso de número 46. Oi? Tá por aqui, calma aí. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 23 e verso de número 46. Você achou? Diga amém. O texto bíblico diz assim: e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E você diz amém por esta palavra. Expressar a minha gratidão pela vida do bispo William, pela vida da bispa Fábia. Deus abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, a esta família, eu estou muito grato. E eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. Peço que você dobre sua atenção, até mesmo porque o início é um pouco complexo, mas daqui a pouco a gente vai desatando os nós e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Queridos, essa história de fato, ela não se inicia aqui. Quem errou? Quem pecou? Quem transgrediu para que esse inocente viesse morrer em morte de cruz? Essa história ela começa na realidade lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, aonde Deus está criando tudo e todas as coisas. O haja de Deus, ele é latente e evidente, porque a grandeza da sua criação está sendo estabelecida. De repente, há uma reunião da divindade no jardim. Depois de tudo criado, ele vai criar o homem, e a conversa é essa: façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem foi feito. Deus vai dar uma ordem para Adão, direta, reta e expressiva. Não tem curva naquilo que Deus fala. Não tem curva no direcionamento recebido por Deus ou dado por Deus a Adão. A ordem é esta: você pode comer de todo fruto que há no jardim, mas da árvore do centro você não come, você não toca, porque se você comer, certamente você vai morrer. E o problema maior aqui não é apenas Adão comer o fruto. Pergunta aí, por quê? Porque ele só sentiu necessidade de comer o fruto porque deixou de comer aquilo que Deus havia ordenado para ele comer. Vou dizer de novo:
ele só tem a necessidade de comer aquilo que não era comer, porque ele deixou de comer aquilo que Deus havia providenciado para ele. Porque se ele tivesse comido do que Deus havia proporcionado, ele não teria necessidade de comer daquilo que não era para comer. E aqui é uma verdade que precisa ser dita: quando a gente deixa de se alimentar daquilo que Deus tem para nós, nós acabamos comendo aquilo que não nos edifica. E há um grande problema aqui. O problema é que a gente deixa de ser alimentado daquilo que o céu tem para a nossa vida, e a gente começa a se alimentar de coisas que nos afasta de Deus, que nos afasta do propósito de Deus, que nos afasta daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. E aqui que está o problema: é quando a gente come o que não deve comer e deixa de se alimentar daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Eu sei que o Glória vai embora. Há uma verdade que precisa ser dita: quando você não se alimenta do que é do reino, quando você não se alimenta das coisas do alto, quando você não se alimenta das coisas que Deus tem preparado para você, você vai acabar se alimentando daquilo que te afasta de Deus. Quando a gente se alimenta do que nos afasta de Deus, a gente acaba nos afastando daquilo que Deus também preparou para a nossa vida. Com o erro do homem, a Bíblia vai dizer que nasceu sobre a terra brolhos e espinhos. Antes da queda de Adão, não existe abrolhos e não existe espinhos. Após a queda de Adão, agora existe abrolhos e espinhos. E o que me espanta não é o fato do erro de Adão, até mesmo porque Deus sabia que Adão ia falhar. O que me espanta aqui é o fato de que, independente do erro que Adão cometeu, Deus permaneceu descendo no jardim. A condição do homem é sair do ambiente do relacionamento pelo erro que cometeu, mas Deus continua descendo. E quando ele desce, a pergunta é essa: Adão, por que se escondes? Porque Deus esperava encontrar Adão no ambiente em que ele marcou um encontro com ele. Adão vai responder: Senhor, eu estou nu. Mas deixa eu fazer uma pergunta para os senhores: quando é que Adão esteve vestido? Quando é que ele teve roupa para ele sentir a ausência da roupa? A verdade, o que estou nu aqui é: eu estou distante da glória, então por isso eu não posso ver a glória. Porque até então Adão se vestia da glória. Então quando a glória descia, a glória que estava sobre Adão não fazia com que Adão permanecesse vivo. Adão não morria quando via a glória. Só que agora que ele perdeu a glória, ele sabe que se ele se relacionar com a glória, ele morre. Então ele tem medo, ele se esconde, porque a nossa tendência é essa: errou, falhou, ao invés de reconhecer o erro, assumir a responsabilidade, a gente foge, a gente se esconde, a gente vai embora. Aí o céu te traz aqui esta noite para te dizer: está na hora de você assumir a responsabilidade sobre as escolhas erradas que você tem feito. Até mesmo porque Deus não espera que você não peque, Deus espera que você se arrependa, assuma a responsabilidade e não volte a cometer os mesmos erros. Só que é mais fácil fugir, é mais fácil se distanciar, é mais fácil culpar alguém. É mais fácil quando Deus desce, ele olhar e dizer: foi Eva. Eva dizer: foi a serpente. E a serpente vai acusar quem?
E a serpente não mentiu. Foi a única vez que Satanás falou a verdade. Ele comprou o homem com a verdade, não foi com a mentira. Ele não disse igual, ele disse semelhante, entendendo o bem e o mal. Aí o homem se ludibria e fala: não vou comer. Porque a gente é assim, né? A gente testa. A gente vai além do nosso limite, tentando testar todos os limites. E quando a gente quebra a cara, aí a gente fica com vergonha. Mas por que ao invés de você testar o limite, você não foge? Que você não corre? Que você não se aproxima de Deus? Que você não vai para o caminho da oração? Que você não vai para o caminho da busca? Porque você não vai para o caminho do relacionamento? Porque se você se relacionar com Deus, você vai estar distante daquilo que o mundo tem para te oferecer. E ouve-se um silêncio. Eu já pego leve. É pesado mesmo o começo, eu entendo os senhores. Aqui vai nascer um projeto chamado de Projeto Resgate. Porque até então, o homem perdeu o seu lugar no jardim e o seu acesso direto aos céus. Deus levanta reis e os reis não resolvem o problema. Deus levanta sacerdotes e os sacerdotes não resolvem o problema. Deus levanta juízes e os juízes não resolvem o problema. Deus levanta os profetas e os profetas não resolvem o problema. A divindade está reunida e a conversa é essa: a quem eu enviarei? E Deus nesse momento está olhando para a terra. E o detalhe é esse: Deus não encontrou justo. Aí ele olha para o céu e diz: quem há de ir por nós? Você não pegou? Para restabelecer a aliança que foi quebrada, não pode ser representante terreno, tem que ser representante celestiano. Eu vejo Jesus entrando na cena essa hora e dizendo: Pai, fica tranquilo, o Senhor acabou de achar alguém para representar o Senhor. Eu vou descer e vou trazer o homem de volta para casa. Mas filho, vão te bater, eu vou. Filho, vão te dar vinagre para beber, eu vou. Filho, vão te caluniar, eu vou. Filho, vão te rejeitar, eu vou. Filho, vão colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, eu vou. O importante não é o que eu vou passar, o importante é que eu vou vencer pela minha igreja. E aquele que recebe isso como profecia, levante a mão, glorifica, aplauda, faz alguma coisa pelo amor de Deus. Diga para alguém: ele assumiu a responsabilidade. Não, melhor isso aí, crente, melhor isso aí. Diga: ele assumiu a responsabilidade. Ele vai sair da eternidade, um tempo que é infindo. Tempo lá não tem começo nem fim. É por isso que quando João ele é assunto aos céus, ele não consegue dar com exatidão a visão que ele está tendo, porque o tempo na eternidade passa de três formas: é, era e será. Então ele está confuso, porque ele nunca sabe quando é, nem sabe quando era e nem sabe quando será. Então ele sai da eternidade, que não tem começo, não tem meio, não tem fim, vem para o Cronos, e aqui tem começo, tem meio, tem fim. Ele começa o seu ministério, nasceu de uma virgem, desafia a lei da lógica. E o detalhe é esse, que no dia do nascimento os dragões o rodeavam. Davi disse isso. Dragões o rodeavam, tentando dilacerar o menino. Mas o próprio Deus desceu, fez o nascimento do filho, olhou para a cara dele e disse: cumpre a sua missão. Com 12 anos
anos o menino está dando aula para doutor. E o que espanta aqui é o teor da mensagem. Pergunta por quê? Não é você vai receber, não é você vai mudar de história, não é você vai ser rico. A mensagem dele é uma: e o reino dos céus é chegado a vós. A ideia de Jesus aqui é o que? Ame o reino, se envolva com o reino, esteja inserido no reino, porque tudo que o reino tem você recebe, mas para você receber, você precisa se envolver com as coisas do alto, com as coisas do céu, com as coisas do que? Tem alguém para se envolver com o reino aqui esta noite? Tem alguém que ama a mensagem do reino? Oramacanto. E o detalhe é que com 12 anos tudo é bonito. Se eu ficar feio, Michael, vai dar problema, viu? O detalhe é esse. O detalhe é 12 anos. É bonito. Imagina uma criança pegar o microfone aqui, até ela errando. Você acha bonito, sim ou não? É o que está acontecendo. Está todo mundo espantado. Só que tão espantado com tamanha sabedoria. Até mesmo porque com 12 anos um judeu já precisa ter decorado a Torá. Ele precisa conhecer a lei. Então ele era sabedor de toda a lei. E ele vem pregando o reino, e alguém está espantado com aquilo que ele prega. Com 12 anos era bonitinho, sim ou não? Só que quando ele voltou com 30, a história mudou. Pergunta por quê? Não é mais um menino, já é um homem. E aquilo que o homem fala carrega um peso. Ele chega diante da sinagoga. No capítulo 4 do livro de Lucas, ele vai pregar uma mensagem. E qual é a mensagem? E o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu a anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar liberdades aos cativos, cura aos enfermos e mudança de vida aos necessitados. Irmão, ele era bom de Bíblia. Irmão, Jesus era bom de Bíblia. Não era que nem hoje que tem marcador. Era um rolo que para ser desenrolado precisava das duas mãos. E ele, ciente do que iria ler, abriu no livro do profeta Isaías, que estava falando acerca dele, terminou a mensagem, sentou na cadeira do meio e disse: e hoje se cumpriu as palavras desta profecia. Vocês podem não querer, vocês podem não aceitar, mas o Messias acabou de chegar. E com a chegada do Messias, o reino é revelado. Vou dizer de novo: com a chegada dele, o reino é revelado. Você recebe isso? Você pega isso? Você pode levantar a mão, abrir a boca e dar glória para aquele que merece. Depois, entenda uma coisa. Ele é perseguido por causa da mensagem. Não. Ele não é perseguido por outro motivo. A mensagem de Jesus, repita comigo: a mensagem de Jesus é uma mensagem do reino. A ideia de Jesus não é fazer milagres, irmãos. Para com isso. O propósito não é fazer milagres. Até mesmo porque se fosse escrever todos os milagres que ele fez, nem daria para se contar. Muitos nem foram citados, porque muitos nem voltaram para agradecer. Pergunta por quê? Tem uns que só se aproximam pelo interesse daquilo que pode receber. Agora, quando o reino é manifestado, o negócio muda. Por quê? Uma vez que a vara de Arão floresceu, ela jamais pode se distanciar da presença de Deus. Você não pegou. Quando o reino te faz florescer, você precisa entender que você não pode viver distante do reino. Pergunta por quê? Se te tirar da presença, você morre.
Se te tirar da presença, a história acaba. Se te tirar da presença, já era para você, entenda. Eu já tentei várias vezes na minha mente de ser humano raquítico, tentar tirar Deus da equação eu. Não existe, irmão, não tem. Para onde eu vou, todos os lugares me levam a Deus. Irmão, não tem jeito. Eu nasci para isso aqui. Não adianta. Não sei fazer outra coisa, pastora. Não sei. Nasci para isso. E uma vez que fui florescido aqui, não sei viver sem isso. Escute bem. A mensagem dele, o propósito aqui é anunciar o reino. Prova disso, ele ia falar nos seus sermões, ele sempre dizia: e o reino dos céus é chegado a vós, e o reino dos céus será semelhante a das virgens, e o reino dos céus. E aí um dia os discípulos falaram assim: mestre, ensina-nos a orar. E ele vai ensinar. E qual é a oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, mas não deixa de manifestar em nós o teu reino. Por intermédio de nós o reino vai ser manifestado. Eu vou dizer de novo isso aqui. Jesus, ele diz: Pai, traz de volta o reino. O reino dos céus é chegado. Vai começar a ser perseguido. E na lei eles não achavam a brecha, até mesmo porque Jesus veio para cumprir toda a lei. Até pagamento de imposto ele fez. Falou para Pedrão: vai pescar, porque já tem uma estáter na boca do peixe lá para você pagar os impostos de César. Fica tranquilo, dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de... Não tem para onde fugir, ele pagou, cumpriu toda a lei. Então na lei eles não conseguiram afligir Jesus. Só que entre os que andavam com ele, ele achou um traidor. E deixa eu falar uma verdade: se Judas teve um traidor, quem dirá eu e você? Jesus teve um traidor, quem dirá eu e você? Jesus é o maior líder que já existiu. Nunca fez nada que o repudiasse como líder. Ainda assim ele encontrou alguém que estava disposto a o trair. Só que aqui que está o detalhe: o traidor não te mata, o traidor te prepara para aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Você não pegou, se você tivesse pego, você tinha dado glória. Vou dizer de novo: o traidor não te mata, ele tem o poder de causar angústia na tua alma, mas não tem o poder de te matar. Pelo contrário, ele te aproxima do propósito, daquilo que Deus estabeleceu para você. Diga para alguém: o traidor não te mata, te aproxima do propósito. Diga para ele, diga para ela: o traidor não te mata, te aproxima do propósito. Vê se ele pega, se ele pegar ele vai dar glória. O traidor não te mata, te aproxima do propósito. O traidor não te mata, te aproxima do propósito de Deus na sua vida. Cadê os que estão comigo na mensagem aqui esta noite? Então esteja preparado para lidar com o traidor. E como é que se trata traidor? Chama ele para sentar na mesa. Não. Como é que se trata traidor? Convida ele para a mesa, porque na mesa o caráter dele é revelado. E deixa eu te dizer uma coisa muito séria: o traidor não fala acerca de quem está traindo, ele fala acerca dele mesmo. Você não pegou? Quem trai não fala acerca daquele que ele está traindo. Quem trai fala acerca do caráter dele mesmo. Convida ele para a mesa, porque na mesa o caráter dele vai ser revelado. Problema. E ministério é isso, é lidar com traições. Não tem para onde fugir. Pastorei há quantos anos já, meu bispo? Aqui. O senhor aqui já há quantos anos? 13 anos pastoreando aqui, nunca foi traído. Nunca foi traído injustamente. Nunca saíram e quando foram embora? Não. Irmão, porque você só deixa de prestar depois que você levanta da mesa. Enquanto você estiver sentado na mesa, ele não tem caráter para falar na sua cara aquilo que ele pensa acerca de você.
se levante e dê as costas para você ver o caráter dele ser revelado? Só que aqui que está o detalhe. É bom ter traidor. Pergunta por quê? O traidor, ele te deixa angustiado, e a angústia te leva a Deus. Você não pegou? O traidor gera angústia, e a angústia te aproxima de Deus. Como é que é assim? Vamos lá. Ele está na última ceia, para a gente caminhar, que senão não dá não, que essa mensagem é bem extensa. Ele está na última ceia. Ele pega o pão, levanta para o céu, dá graça, e quando ele parte, ele diz assim, ó, tem um traidor entre nós, e aquele que eu der o pão, esse vai me trair. Eu nunca pegava esse pão, irmão. Tá maluco? Eu ia pegar. Quem pega? Quem? Agora Judas não. Judas falou, dá para cá, porque eu vou te fazer chegar ao propósito daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Vão me rechaçar ao longo da história. Agora imagina, se Judas não o trai, como é que ele vai para o Calvário? Teria que ser utilizado outro meio. Ele vai chegar no Calvário de qualquer jeito. Mas Judas já é a equação precisa para ele chegar ao ambiente do propósito. Judas falou, me dá o pão, porque eu não tenho problema em cumprir aquilo que foi estabelecido para mim. Ele sai, vai para o Getsemane. E ele vai para o Getsemane angustiado. Você vai ver que na última ceia ele fala, vamos cantar um louvor. Isso aqui não era normal Jesus fazer. Na ceia eles se alegravam, acabava a ceia e ia embora. Esse dia ele estendeu a ceia, ele falou, vamos cantar mais um louvor. Pergunta por quê? Jesus está angustiado. O homem foi privado de uma coisa. Pergunte o quê? Com vontade de saber, senão não responda aos senhores. Pergunta o quê? Não saber o dia da sua morte. Imagine aí o senhor sabendo que amanhã você vai morrer. Como é que você estaria hoje? Alguém já disse, meu Deus, isso é que você nem sabe. Imagine se você soubesse. Jesus não teve esse mérito. Ele sabia quem iria o trair e sabia que o dia da sua morte estava chegando. Sua alma estava angustiada. Ele vai para o Getsemane e escuta, ele sai com os 12. Só que só chega no Getsemane com 3. No meio do caminho os 12 se dispersam, mas 3 permanecem ao lado dele. Ele sobe para o Getsemane e ele vai ao lugar mais íntimo. E quando ele vai chegando para o lugar mais íntimo, ele olha para os discípulos e diz, ficai aqui, porque no Getsemane é você e Deus. Eu vou dizer de novo isso aqui, Getsemane é você e Deus. Getsemane não tem pastor, eu vou liderar. Getsemane não tem amigo. Getsemane não tem família. Getsemane não tem apoiador. Getsemane não tem incentivador. No Getsemane é você, Deus. Deus e você. Você e Deus. Deus e você. Ele está tão angustiado que ele começa a suar sangue. Olha para o céu e diz, Pai, se for possível. Isso aqui é a natureza humana dele falando, passa de mim este cálice. Caiu em si, mas todavia seja feita a tua vontade. Em outras palavras, ele diz assim, cheguei no Getsemane angustiado, cheguei no Getsemane aflito, cheguei no Getsemane querendo que o cálice fosse passado, mas tem um detalhe, no Getsemane eu fui reestabelecido. Você não pegou? No Getsemane eu fui restaurado, no Getsemane eu fiquei preparado. Entenda uma coisa, o Getsemane vai te preparar para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Descansa. Depois do Getsemane a história muda. Eu sei que está doendo, eu sei que está sangrando, eu sei que você está dizendo, eu não vou aguentar. Isto é o teu Getsemane, mas você vai sair do Getsemane mais pronto do que nunca, mais preparado do que nunca, dizendo, Deus, eu estou pronto para cumprir o propósito. Eu estou pronto para cumprir o propósito.
propósito. Cadê quem pega, quem crê, quem recebe, quem pode levantar a mão, abrir a boca e dar pelo menos 2 glórias para aquele que merece? Olha para alguém. Ora Maia, ele mandora salva quemio. Eu quero que você olhe para alguém e diga: o Getsemane vai te preparar para cumprir o propósito. Diga para ele: entra para o Getsemane chorando, sai do Getsemane sorrindo. Entra para o Getsemane angustiado, sai do Getsemane preparado. Entra para o Getsemane querendo desistir, sai do Getsemane dizendo: eu vou cumprir o propósito, 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 eu vou cumprir o propósito de Deus. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem pode abrir a boca para adorar a Deus aqui nesta noite? O Getsemane vai te preparar para cumprir o propósito de Deus. Irmãos, depois do Getsemane você se prepara para qualquer coisa. Pastorzão, só dói até o Getsemane, é ou não é? Passou por lá, Jesus ele vai descer do Getsemane. Tem 600 soldados romanos, 600 soldados romanos esperando ele lá embaixo. E o detalhe é que os soldados romanos não conhecem a ele, não sabem quem ele é. Por quê? Porque o discípulo se vestia igual, falava igual, andava igual. Eles pareciam tanto com Jesus, que quando Jesus estava no meio deles, não dava para saber quem Jesus era. Posso falar ou não posso? Porque não tem como. Já ouviu dizer que a igreja é a cara do pastor? Ou você carrega o DNA do teu líder para você ser igual a ele, ou você não serve para ser liderado. Digo de novo: ou você anda do lado para parecer com aquele que te lidera, ou você não serve para ser liderado. É por isso que igreja se trata como ovelha, não se trata com bode, porque bode não é domesticável. A hora que você esperar ele te dá uma cabeçada. Ovelha não, ela está sempre preparada para ir para o matadouro. É normal. Você sabe qual é o nosso problema? Posso falar? É que a gente aprendeu a cultura do servir. Quem aqui é servo? Sem medo de errar, quem é servo? Agora eu vou fazer outra pergunta: quem é filho? Poxa, vocês são servo e filho ao mesmo tempo? É porque a gente aprendeu a cultura do servir. E o servo vem pelo aquilo que ele pode receber. Quando ele deixa de receber, ele vai embora. Servo. Agora filho não. A ideia do filho é em tudo agradar ao seu pai. E o detalhe, eu posso falar rasgado: o pai não espera que o filho não erre. O pai espera que o filho reconheça e se arrependa. Só que a gente gosta de se comportar como servo. Quando não está do jeito que a gente gosta, quando a gente não recebe aquilo que a gente automaticamente veio buscar, a gente sai frustrado: ah, Deus me esqueceu, meu líder não me ama. Você é menino, você precisa amadurecer, aprender a ser homem, aprender a ser mulher, aprender a se comportar como filho. Porque pai é pai independente do que ele faça. Tinha dias que eu queria tomar Danone, meu pai não tinha o Danone, e ele continuava sendo meu pai, porque meu pai é meu pai. E onde eu chegar, ele é meu pai. Beijo, abraço, carrego no colo. E se um dia precisar, eu coloco ele nas costas e carrego ele. É meu pai. Maior orgulho da minha vida é chegar em um ambiente que eu vou pregar e meu pai está sentado na tribuna olhando para mim com cara de bobo. Eu dizer: meu pai está comigo. Eu podia estar arrebentado aquele dia eu vou pregar como nunca, porque meu pai está lá atrás me dando suporte para aguentar a mensagem. Meu pai. Pai. Então filho faz para quê? Perguntei para quê?
para agradar o pai. Pronto, acabou. E vou te dizer um negócio: Deus não quebra princípio. Quebra ou não? Deus não quebra princípio. O texto é este: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o seu... Isso aqui não é refutável. Mas o meu pai não presta, problema é dele. A minha mãe não presta, problema é dela. Não vale nada, é alcoólatra, é pingunça, é cachaça, problema é deles. Continue honrando eles, porque para isso você foi constituído. Eu sei que é difícil. Ah, mas o meu pai me abandonou. O problema é dele. Ele perdeu o privilégio de ter uma pessoa espetacular do lado dele. Ame ele, honre ele. E à medida que você fizer isso, Deus vai te honrar. Pergunta aí, pastor, qual é o seu maior sonho? Eu quero te falar do meu maior sonho. Meu maior sonho é construir uma igreja, levar meu pai dentro dela, sem ele saber, e dar a chave e falar: pai, essa igreja aqui te pertence. Eu sempre peço a Deus: Deus, me honra, porque o dia que você me honrar, eu vou mudar a história do meu pai, da minha mãe, porque eu sou quem eu sou por causa deles. Então, isso aqui é quem entende de paternidade. Outro dia eu venho para falar disso aqui. Mas vamos concluir. Já deu meu horário. Preciso parar. Preciso parar, gente. Vamos lá, eu vou concluir. Eu volto outro dia para terminar esse negócio aqui. Essa mensagem é muito gostosa. Quando ele desce do Getsemane, ele pergunta: a quem vocês procuram? Aí eles dizem: Jesus. Ele enche o peito e diz: eu sou. 600 homens caíram por terra só pela palavra que saiu da sua boca. Ele olha para os soldados romanos e diz assim: cumpre. Eu estou preparado para cumprir o propósito. Você não pegou, mas Jesus, você não estava aflito? Estava, mas o Getsemane aplacou o furor da minha alma. Saí do Getsemane mais preparado do que nunca, mais firme do que nunca, mais forte do que nunca. Deixa eu liberar para a sua vida. Eu sei que talvez neste tempo você está vivendo o tempo de angústia, é verdade. Eu sei que talvez você esteja vivendo o tempo de dor, mas Deus está dizendo para você: você vai sair dessa situação mais firme do que nunca, mais preparado do que nunca, mais habilitado do que nunca, mais pronto do que nunca. Você não pegou? Esta dor não te mata, te prepara para viver o propósito de Deus para a sua vida. Pegaram ele. Bispo, me autoriza 5 minutinhos a mais? Por favor. Por favor. O senhor sabe que eu sou pontualíssimo. Hã? Obrigado. 5 minutos eu encerro de fato. Pegaram ele. Começaram a rechaçar ele. Olhavam para ele e zombavam dele. Você não é o Messias? Se salva. Você tem poder, você é o Filho de Deus. Você salva. E ele: eu estou pronto para cumprir o propósito. Eu vou reestabelecer a aliança. O reino será manifestado no meio do meu povo. Bateram nele, humilharam ele, levaram ele diante de Pôncio Pilatos. E quando levaram ele diante de Pilatos, Pilatos fica espantado com a forma que ele fala, de modo que ele diz: eu não posso tentar contra esse inocente. Quando ele vai para casa conversar com a sua esposa diz assim: essa madrugada eu sonhei com ele. Não faça nada contra esse inocente. Aí Pilatos, ele tem uma ideia mirabolante: quem é o pior bandido que temos aí? Porque ele descobriu que na lei dos judeus, no dia da expiação, um cordeiro era solto e outro ia para o altar. O cordeiro que era solto, perdoado, eram os pecados. O cordeiro que ia para o altar, os seus pecados eram pagos pelo cordeiro que ia morrendo no altar. Então entenda aqui, o que eles fazem? Ele diz: então vamos usar essa lei. A gente vai colocar o pior assassino, o pior marginal, o pior bandido junto com ele. E não tem como alguém dizer para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Só que alguém
comprou a multidão com moedas de prata. Deus permitiu. Pergunta por quê? Porque o propósito precisa ser cumprido. A multidão gritava assim: solta Barrabás e crucifica Jesus. E assim foi feito. Colocaram um madeiro, não a cruz, um madeiro nas suas costas. Madeiro era a madeira central. Então ele carrega o madeiro. A cruz pesava mais de 300 quilos. O madeiro pesava em torno de 200 e alguns quilos. Então era muito pesado para um homem só carregar. E ainda assim ele aguentou. Bateram nele com uma sorrague, uma quarentena menos uma, dilaceraram a sua carne, aonde ele sangrava, aonde ele passava sangrando, as marcas das suas pisaduras ficavam na via dolorosa. E alguém dizia: agora ele desiste. E ele dizia: agora eu vou até o fim, eu não posso parar. Tem uma igreja para ser alcançada, tem alguém que precisa ser transformado, tem alguém que precisa ser restabelecido. Eu não posso desistir, eu preciso ir até o fim. Eu preciso ir até o fim, porque tem uma igreja que está perto de nascer. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, e alguém acha que isso aqui é a glória, e para alguém isso aqui é humilhação. Só que deixa eu te falar um negócio. Na antiga lei, quando um rei se degladiava com outro, ao perder a guerra, precisava se arrancar a coroa da cabeça, entregar ao rei e dizer: a partir de hoje o meu exército te pertence, porque eu perdi a guerra para você, o meu povo é todo seu. E o diabo só tinha o que para oferecer? Você lembra que quando o homem pecou, nasceu abrolhos e espinhos? Ele tem o que para oferecer se ele não criou nada? Só abrolhos e... Então quando alguém entrega a coroa de espinho para Jesus, é Satanás reconhecendo: ele venceu. Você não pegou. Se você tivesse pego, você tinha dado. Ele venceu. Colocaram ele na cruz, e eu termino. O ladrão da esquerda vai olhar e vai dizer: tu és o filho de Deus, salva-te a nós. O ladrão da direita, tomado pelo Espírito Santo, diz: se cala, porque nós somos culpados, mas ele é inocente. Olhou para ele, agora isso aqui é extraordinário, e disse: lembra-te de mim quando chegares no teu. Quando chegares no teu. Qual era o propósito de Jesus? Qual era o propósito de Jesus? Diga assim: estabelecer o reino. Não, com vontade, diga: o propósito de Jesus era estabelecer o reino. Quando o ladrão olhou para ele e disse: rei, me permita entrar no teu. Ele olha para Jesus e enxerga o quê? Jesus na cruz, sofrendo dor, perto de morrer. Ele só consegue olhar para Jesus e dizer assim: ó, você cumpriu o teu propósito, eu vejo o reino sendo estabelecido. Você não pegou, se você tivesse pego, você tinha dado glória. Eu vejo o reino sendo estabelecido. Você venceu, foi até o fim, cumpriu o propósito que foi estabelecido. É por isso hoje o reino está sendo revelado a nós, revelado a nós. Você pode levantar a mão e adorar. Se coloque de pé adorando, se põe de pé glorificando, se põe de pé magnificando o nome do Senhor. A morte não teve o poder de matar Jesus. Depois de tudo, ele olhou para o céu e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pergunta: por quê? Todos que a morte matou, a morte tem poder de prender. Você pode puxar dentro dos anais da história, todos os homens que morreram ficaram aprisionados pela morte. Agora Jesus não. Como a morte não teve o poder de matar ele, o primeiro dia ele fica na sepultura, segundo dia ele fica na sepultura, no terceiro dia ele ressuscitou.
ressuscitou. Você não pegou. E ele não apenas ressuscita, Mike. Ele toma a chave da morte, toma a chave do inferno, leva cativo o cativeiro, restabelece o homem à eternidade. E hoje nós somos herdeiros por intermédio de Jesus. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu vou falar até você adorar. Ele ressuscitou. Ele venceu. Ele vive e ele estabeleceu o reino na minha vida e na sua. Cadê aqueles que acreditam? Cadê aqueles que podem adorar a Ele? Cadê aqueles que fazem parte do rema? Naiossi.